Olá, olá, tudo bem? Como vocês estão? Neste vídeo, vou resolver detalhadamente cada um dos exercícios de matemática que estão no Guia 2026 para ingresso de alunos. Especificamente, vou resolver os da Guia da Área 1, ou seja, da área das ciências físico-matemáticas e das engenharias. Então vamos lá. Vamos começar o primeiro exercício de matemática que está neste guia. É o 47 e diz: às 3 da manhã de um dia de inverno é registrada uma temperatura de menos 3 graus Celsius. Ao meio-dia, a temperatura já é de 15 graus Celsius. Pergunta: de quantos graus foi a diferença de temperaturas? Vamos lá, vamos colocar os dados. Estão me dizendo que às 3 da manhã a temperatura é de menos 3 graus Celsius e que ao meio-dia a temperatura já é de 15 graus Celsius. Vamos ver, poderíamos resolver esse exercício de uma forma bem simples, usando uma reta numérica. Como faríamos isso? Primeiro, a gente marcaria esse menos 3 e depois marcaria esse 15. Bom, colocaríamos pontinhos sobre menos 3 graus Celsius e também sobre 15 graus Celsius. E simplesmente olharíamos a distância que existe do menos 3 até o 15. Vão pensando qual vai ser a resposta, o que vai dar. Bem simples, né? Se temos um pontinho que está em menos 3 e outro ponto que está em 15, qual é a distância entre esses dois pontos? Pois é, 18. Muito bem, então a resposta correta será a que está na alternativa A. Pronto! Mas olha, para não precisar ficar fazendo essa reta numérica, é muito mais simples. Se a gente simplesmente faz uma subtração, né? O que eu teria que subtrair? Seria 15 menos 3, certo? Olha, 15 menos 3. Então eu vou colocar a operação 15 menos aqui, abro um parêntese e coloco o menos 3. Agora, como menos com menos dá mais, então realmente fica 15 mais 3, e 15 mais 3 é igual a 18. Muito bem. Nesse caso, então, a resposta é que a diferença de temperaturas foi de 18 graus Celsius. Pronto, como vocês podem perceber, de fato sim, a resposta correta era a alternativa A. Fácil, né? Bom, muita atenção, porque isso vai ficando mais complicado aos poucos. Ok, vamos lá, vamos para o exercício número 48. Qual é o resultado da seguinte operação? Aqui temos uma operação combinada e também 4 possíveis opções de resposta. Então vamos lá, vamos resolver isso. Olha, esse 3 que está aqui fora do colchete, eu vou deixar exatamente como está. Vou abrir o colchete. E agora esse 2 elevado a menos 1, eu vou colocar como 1 sobre 2 elevado a 1. Por que eu posso fazer isso? Olha, vocês têm que lembrar que uma das leis dos expoentes diz que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Então aqui eu posso aplicar essa propriedade, ok? Ou essa lei dos expoentes. Continuando, aqui temos menos 3 meios, mas já sabemos que menos com menos dá mais. Então vai ficar mais 3. Fechando o colchete, e a isso vamos somar 2 elevado a 0. Temos outra lei dos expoentes que diz que a elevado a 0 é igual a 1. Bom, isso é para quando a é diferente de 0. Então vamos lá, vamos aplicar essa lei dos expoentes. Aqui, 2 elevado a 0 então é igual a 1, certo? Então vamos colocar, continuamos, colocamos, o 3 abrimos o colchete e agora está ficando assim. Uma soma de frações, na verdade, é uma soma de frações homogêneas, certo? Por que eu digo que é uma soma de frações homogêneas? Porque temos o mesmo denominador, e já sabemos que se temos o mesmo denominador, simplesmente vamos repetir o denominador. Que nesse caso é 2, certo? Porque 2 elevado a 1 também é 2. E agora vamos somar os numeradores. 1 mais 3. Quanto é 1 mais 3? São 4, certo? Então no numerador vai ter um 4. Beleza, fechamos o colchete e aqui tínhamos um mais. Permita-me continuar aqui embaixo. Agora aqui dentro do colchete ficou 4 dividido por 2, que é igual a 2. Portanto, a operação final vai ter que ser 3 vezes 4, dividido por 2, que é 2. Fecha o colchete e mais um. Bom,
Isso eu já posso resolver facilmente, né? Primeiro resolvemos a multiplicação. Não se esqueçam, de acordo com a hierarquia das operações, 3 vezes 2 é igual a 6, mais 1 é igual a 7. Pronto, esse já é o resultado da nossa operação, portanto, vamos marcar a resposta que está na alternativa C. Fácil, né? Vamos lá, vamos para o exercício 49. Simplifique a seguinte expressão algébrica. Temos aqui uma subtração de frações algébricas e estão nos dando novamente 4 possíveis opções de resposta. Então, o que teríamos que fazer seria primeiro subtrair e depois tentar simplificar um pouco para poder chegar a alguma dessas opções que temos aqui, certo? Então vamos lá, vamos fazer passo a passo. Olhem só. A primeira coisa que podemos observar rapidamente é que se trata de uma subtração de frações homogêneas, ou seja, é uma subtração de frações que compartilham o mesmo denominador. E tínhamos combinado. Quando temos algo assim, simplesmente vamos copiar exatamente o denominador, que nesse caso é S menos G ao quadrado. E depois vamos apenas operar os numeradores. Nesse caso, vamos colocar então G ao quadrado menos S ao quadrado, ok? Deixem-me colocar aqui então G ao quadrado menos S ao quadrado. Vamos ver aqui. Um erro grave é pensar que isso dividido por isso se cancela, porque a resposta seria 1, e não é assim. A expressão que eu tenho no numerador é muito diferente da que eu tenho no denominador. Quero que percebam que aqui em cima temos uma diferença de quadrados, enquanto aqui embaixo realmente temos um binômio ao quadrado. São coisas totalmente diferentes, ok? E já que estamos falando que no numerador eu tenho uma diferença de quadrados, algo que poderíamos fazer seria fatorar o numerador, certo? Como é uma diferença de quadrados, eu posso fatorar usando a seguinte formulinha. Vamos colocar a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso é igual a mais b, que multiplica a menos b, ou ao contrário, a menos b vezes a mais b. Então, vamos lá. Vamos fatorar o numerador. Eu tinha dito para vocês que é o mesmo que colocar a mais b vezes a menos b, ou ao contrário, a menos b vezes a mais b, certo? Então, vou fatorar isso, mas vou colocar primeiro o negativo. Certo, então, nesse caso ficaria, g menos s, certo? Que multiplica g mais s. Pronto, já fatorei o numerador, vamos ver agora o denominador. Temos um binômio ao quadrado, s menos g ao quadrado. Eu também posso escrever como s menos g vezes s menos g, certo? Estamos indo bem até aqui, né? Agora aqui. Vocês provavelmente podem pensar que já dá para cancelar alguma coisa direto, né? Tipo, esse com esse, mas na verdade ainda não dá. E não dá, porque no numerador temos g menos s e no denominador temos s menos g. E não é a mesma coisa, certo? Então ainda não podemos fatorar. O que eu deveria fazer? Então vejam, eu vou multiplicar todo o numerador por menos 1. E então se eu multiplicar o numerador por menos 1, também vou ter que multiplicar o denominador por menos 1. Ok, para não modificar minha expressão algébrica, então é isso que eu vou fazer. Neste caso, eu só vou multiplicar esse termo por menos 1. Ok. Isso pode ser feito porque é como se eu tivesse, por exemplo, 5 vezes 3. E se eu te disser para multiplicar por menos, você poderia fazer menos 5 vezes 3. Ou você pode fazer menos 3 vezes 5. O resultado dessa operação, de qualquer forma, é menos 15, certo? Digo isso porque às vezes falam que é só isso. Multiplicou o primeiro parêntese? Pois é, multiplicar o primeiro parêntese é equivalente a multiplicar tudo. Concordamos com isso, certo? Então vamos lá. Multiplico por menos somente esse primeiro fator. Então fica menos vezes g, que é o mesmo que menos g, coloco dentro do parêntese. E depois menos vezes menos s, é o mesmo que mais s. Bom, aqui tínhamos o g mais s, e no denominador agora temos isso multiplicado por menos, certo? Nesse caso, vou multiplicar por menos qual está certo? Bom, também o primeiro. Então vamos lá. Vamos multiplicar por menos esse aqui. Primeiro, abro parênteses e fica menos vezes s, que é igual a menos s. E depois menos vezes menos g, que é igual a mais g. Fecho parênteses. E isso está multiplicando s menos g.
Vamos ver, vocês vão concordar comigo que neste momento já podemos cancelar. Agora sim alguma coisa, e bom, digo cancelar, mas na verdade o que eu vou fazer é a divisão, e como a divisão dá 1, então vou dizer que vou cancelar. Simplesmente porque alguns fatores vão se eliminar, né? Então vejam qual é o que eu já posso, entre aspas, cancelar. Seria esse S menos G, deixa eu mudar de cor de novo, esse S menos G eu posso cancelar com esse S menos G. Agora sim são iguais, né? Vejam S menos G ou menos G mais S, que é a mesma coisa, e aqui também temos S menos G. Como isso dividido por isso dá. Ou então podemos cancelar. E agora sim o resultado, já simplificado, então ficaria apenas G mais S no numerador, e no denominador está ficando menos S mais G, que é o mesmo que G menos S. Esta aqui já é a fração algébrica simplificada. Vamos ver se temos isso por aqui. G mais S, aqui tem um G mais S e também tem um G menos S, é este aqui. Olhem, então a resposta correta é a que está na alternativa D. Pronto, só deixa eu ver se ficou certo. Sim, aqui. Vocês viram que no guia tem as respostas, ou, bom, o resumo das respostas, e diz que, de fato, a resposta correta é a D. Perfeito. Vamos para o exercício 5. A expressão 2 mais 3 é igual a 7 é 1 e nos dão 4 possíveis opções de resposta. Vamos ver, eu acho que a essa altura, para todo mundo está muito claro que isso aqui é uma equação, certo? Então a resposta correta, de fato, é a que está na alternativa C. Só que aqui, permitam-me tomar um pouco mais de tempo para poder explicar para vocês qual é a diferença entre uma inequação, uma desigualdade, uma equação e uma identidade, porque são coisas totalmente diferentes. Então, vou tomar uns 2 ou 3 minutinhos para explicar em detalhes, e para que fique bem claro, vou dar um exemplo de cada uma. Veja, uma inequação é quase igual a uma equação, ou seja, como esta que eu tenho aqui, por exemplo, 2x mais 3, aqui temos um 7, só que aqui. Em vez de ter uma igualdade, tem uma desigualdade. Ou seja, poderia ter, por exemplo, um menor que. Então, 2x mais 3 menor que 7 é uma inequação, ok? Também poderia ser, por exemplo, assim, né? 2x mais 3 maior ou igual a 7, beleza? Então essas duas se parecem, só que insisto, aqui temos uma igualdade, por isso é uma equação, e aqui temos uma desigualdade, por isso é uma inequação. Agora só assim, desigualdade. Normalmente, quando falam apenas de desigualdade, estão se referindo, por exemplo, a algo como isto. 3, 2... Isso que está aqui é uma desigualdade. Obviamente, também pode haver desigualdades algébricas, ou seja, que também tenham letras, mas neste caso, vamos deixar assim. 3 maior que 2 é uma desigualdade, certo? Na verdade, isso que eu tenho aqui no meio também é uma desigualdade, não é? Mas tudo isso, ou seja, o que está assim destacado, na verdade é uma inequação. Dá para entender a diferença, né? Bom, a equação a gente já sabe qual é uma como essa que eu tenho aqui, mas tem algo muito importante, a identidade. A identidade é, eu acho, a que mais pode causar problemas, porque é a que normalmente faz com que as pessoas se confundam. Vou dar um exemplo do que é uma identidade. Por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5. Isso que está aqui é uma identidade, e por que eu digo que é uma identidade? Porque ela sempre vai ser verdadeira, independentemente de qual valor você coloque para o x. Ou seja, você poderia dizer, vamos ver o que acontece se x for igual a 5a, então ficaria 2x. 5 igual a 10 mais 3x. 5 igual a 1, 5. Então ficou 10 mais 15, que é igual a 25, e isso é o mesmo que 5x menos 5, certo? Então, se eu coloco um 5 dá certo, se eu coloco um 20 dá certo, se eu coloco um menos 2 também dá certo. Então, como é que vai dar certo? Independentemente de qual valor a gente atribua para o x, então dizemos que isso é uma identidade. Quero que vocês vejam que isso não acontece com a equação, certo? Porque a equação só vai ser verdadeira para um certo valor ou certos valores. No caso de ser, por exemplo, uma de grau maior para certo ou certos valores da incógnita, nesse caso do x. Então, se na prova de vocês vier uma pergunta e a resposta não for equação,
vocês também já sabem o que tem que responder. Beleza, pronto, então vamos avançar, vamos para o 51. O que acontece? Resolver 3x mais 2 igual a 4. Qual é o valor de x? Aqui está bem simples, porque temos simplesmente uma equação, certo? E olha, vou resolver de uma forma bem simples. Vou dizer que esse 2 passa assim, vou dizer que passa subtraindo, ok? Então vamos lá. Fica 3x igual a 4. E esse mais 2 eu vou passar para menos 2. Então, do lado esquerdo continuo tendo 3x, do lado direito temos 4 menos 2, 2. E agora esse 3, como está multiplicando, eu vou passar dividindo, de forma que fica 2 dividido por 3, pronto. É só isso que temos que fazer. Ou seja, o resultado é que x é igual a 2, 3. Então selecionamos ali a alternativa A. Pronto, terminamos fácil, né? Vamos lá, vamos para o exercício 52, que diz a solução da desigualdade 3x menos 5 maior que x mais 6. Vamos ver de novo. E, na verdade, isso se repete em todos os guias, isso aqui continuam chamando de desigualdade. Mas se formos mais específicos, acabei de dizer, isso não é uma desigualdade, certo? Seria uma inequação. Esse é um erro que continuam colocando e que está em todos os guias. Então isso realmente é uma inequação, porque o que eu realmente vou buscar é o intervalo que faz com que a desigualdade seja satisfeita. Olha, que a desigualdade seja satisfeita. Ou seja, x maior que 8, por exemplo, ou x menor ou igual a 14, ok. Então vou buscar esse intervalo de valores que faz com que essa desigualdade seja satisfeita. Mas isso que está aqui completo se chama inequação, ok? Quando nós temos uma equação, buscamos o valor de x, que faz com que a igualdade seja satisfeita. Quando temos uma inequação, buscamos o intervalo de valores de x, que fazem com que a desigualdade seja satisfeita. Percebem a diferença? Então, isso é uma inequação, certo? Vamos lá. Agora sim vamos resolvê-la. Para poder resolver, como é uma inequação, eu posso resolver de uma forma muito parecida com a forma que resolvemos as equações. Vou dizer que vamos colocar os x do lado esquerdo e o que não tem x do lado direito. Então esse 3x eu vou continuar deixando, esse mais x. Permita-me, eu coloco do lado esquerdo como x. Vou copiar o sinal de maior. Agora esse mais 6 eu continuo colocando e esse menos 5 eu vou passar para o outro lado, como 1 mais 5. Igual nas equações, certo? Fazemos a subtração do lado esquerdo e fica 2x maior que. Fazemos a soma do lado direito e fica 11. Finalmente, esse 2, já que está multiplicando, passamos dividindo, então fica simplesmente 11/2. Então a solução é que x é maior que 11/2. Nesse caso, então, qual será x? Este aqui, certo? X maior que 2 de novembro, né? Sim, essa será então a solução. Pronto, terminamos. Resolva o seguinte sistema de equações. Aqui temos o sistema e 4 possíveis opções de resposta. Olhem, me parece que esse exercício, assim como está, a gente já resolveu quando bom. Eu já fiz, porque ele está no guia da área 2, esse aqui. Então, vamos direto. Aproveito para dizer para vocês, eu recomendo que se vocês vão fazer prova para qualquer curso da área 1, não se contentem em estudar apenas as questões do guia da área 1, mas também revisem as questões da área 2, da área 3 e da área 4. Eu aqui já tenho os 4 guias resolvidos em detalhes, então recomendo que assistam aos 4 vídeos para que assim vocês não fiquem apenas com o que está neste guia. Porque realmente, ao irem para a área 1, vocês vão precisar aprender um pouco mais, pelo menos, de matemática, ok? Das outras eu não saberia dizer, mas de matemática tenho total certeza de que vocês vão precisar. Bem, agora sim, então vamos continuar e vamos resolver o sistema aqui. Neste caso, eu vou resolver pelo método da soma e subtração quando utilizo esse método. Lembrem-se que o que eu tenho que fazer seja somar ou subtrair as duas equações, de forma que uma das duas incógnitas seja eliminada. Aqui, nem somando nem subtraindo, vão ser eliminadas nem as x nem as y's. E assim, o que eu vou fazer é multiplicar ambos os lados da segunda equação por 5.
Por que razão estou multiplicando por 5? Porque quando eu multiplicar por 5, pelo menos, e vai ficar menos 5i, e menos 5i com esse mais 5i, eles vão se eliminar, certo? Por essa razão estou fazendo isso. Então vamos ver. A primeira equação eu vou deixar exatamente como está, que é 3x mais 5 giros igual a 7. E vou multiplicar os dois lados da segunda equação por 5. 5 vezes 2x é igual a 10, x. 5 vezes menos, e é igual a menos 5 ma. E do lado direito temos 5 vezes menos 4, que é menos 20. Agora sim, vamos ter que somar essas duas equações. Desculpa, vamos lá. Somamos, fica 3x mais 10x igual a 3x, depois temos 5 híbridas e mais menos 5 híbridas. Então essas se anulam. Continuamos. Colocamos o igual. 7 mais menos 20, então fica 7 menos 20, que é igual a menos 13. E bom, finalmente esse 13 vamos passar dividindo, de modo que fica x igual a menos 13 dividido por 13. E daqui obtemos que x é igual a menos 1 pronto. X é igual a menos 1. Esse já é o resultado para x, certo? Vamos procurá-lo. X igual a menos 2x igual a menos 2x igual a menos 1. Vejam, e esse diz x igual a 1. Então não, a resposta correta já está. É a alternativa C. Quero que vejam como foi rápido resolver por esse método. Esse método também é chamado de método da eliminação ou método da redução. Chamei de método da soma e subtração, mas ele tem outros nomes. Olhem, se isso fosse a prova real, já não precisaríamos continuar resolvendo esse exercício, porque já sabemos que a única que pode ser a resposta é a alternativa C. Então, já deveríamos avançar, mas como estamos praticando, vou continuar de qualquer forma com a solução, porque vamos ter certeza absoluta que de fato tem que dar, que o y é igual a 2. Então vamos ver, vou copiar agora a primeira equação, mas pode ser qualquer uma das duas, ok? Então coloco 3x. Bom, vou abrir um parêntese para poder colocar agora o valor de x mais 5 vezes. I é igual a 7. Percebam que deixei um espacinho aqui, porque eu já sei quanto vale x. Então posso colocar aqui. Então fica 3 vezes menos 1, que é igual a menos 3, mais 5i é igual a 7. Isolamos o i aqui. Esse menos 3 eu vou passar somando. Então, do lado esquerdo fica 5i e do lado direito fica 7 mais 3. Continuando, do lado esquerdo continua 5 e do lado direito temos 7 mais 3, que é 10. Seguimos. Daqui, obtemos que i é igual a 10 dividido por 5, certo? E bom, 10 dividido por 5 é igual a 2, pronto. A solução é que use é igual a 2, e isso nós já tínhamos dito, certo? X era igual a menos, 1 e gus era igual a 2. Pronto, terminamos, vamos para o 54 exercício. 54 diz o seguinte: encontre o domínio da função que tem a regra de correspondência f de x igual a x ao quadrado mais 1 e o conjunto imagem da função para todo x, pertencente ao intervalo fechado de 1 até 17. Eles nos dão 4 possíveis opções de resposta. Olha, aqui vou esclarecer uma coisa. Como vocês já estão indo para a área 1, então vou assumir algumas coisas. Por exemplo, devo supor que a maioria de vocês, se não todos, é que eu, espero que todos saibam fatorar, mesmo que minimamente saibam fatorar, saibam resolver equações quadráticas, saibam o que é domínio, saibam o que é imagem. Mas se você disser, eu na verdade não sei o que é domínio ou não sei o que é imagem, então vou pedir que você faça o caminho inverso. Ou seja, comece estudando primeiro o guia número 4, depois o guia 3, depois o guia 2 e finalmente o guia 1. Por que eu te recomendo isso? Porque para quem vai fazer prova da área 4, expliquei esses termos para eles porque muitas vezes não percebem ou, sinceramente, não se interessam. Mas como realmente perguntam para eles, então eu tinha que ensinar. Mas para vocês, eu considero que é diferente. Eu considero que vocês, neste momento, são capazes de entender bem o que significa regra de correspondência, o que significa domínio, o que significa imagem, que sabem integrar, que sabem derivar.
É importante que vocês façam o caminho inverso, insisto. Porque se você está sentindo que o guia está muito complicado para você, então é porque você não tem algumas bases que deveria ter. Então comece pelo mais simples. Insisto, a área 4 é a mais fácil. Depois, a próxima mais difícil é a 3, depois a próxima mais difícil é a 2, e finalmente, esta é a mais complicada. E da mesma forma, eu fui muito mais explícito ao explicar a guia 4 depois, a guia 3 e assim por diante, na mesma ordem. Beleza, então agora sim, assumindo que você já sabe mais ou menos o que são esses termos, vou continuar, beleza. Então, nesse caso, como vocês podem perceber, temos uma função que é quadrática, certo? E também é importante que vocês observem que temos um deslocamento de um certo, porque está escrito x ao quadrado mais 1. Além disso, também já nos deram todo o intervalo da função, diz que vai de 1 até 17. Então, vamos lá. A primeira coisa que vou fazer é observar esses extremos, ou seja, vou ver quanto vale o x quando o quê? Quando f de x vale 1 e quanto vale o x. Quando f de x vale 1/7. Por qual razão? Porque eu quero ver de onde até onde vai, certo? Então vamos lá, vou fazer isso, vou colocar aqui primeiro 7. Não se esqueça que o intervalo está em f de x, ok? Ou seja, está em ibos. Então, se f de x é igual a 1, certo, que é esse valor que está aqui. Então, se f de x é igual a 1, vou substituir aqui, o que vai ficar? Vai ficar 1 igual a x ao quadrado mais 1. E daqui vamos isolar x ao quadrado. Esse 1 podemos passar subtraindo. Então fica que 0 é igual a x ao quadrado. E daqui obtemos então que x é igual a raiz quadrada de 0, certo? E a raiz quadrada de 0 é 0. Ok? Então quando f de x é igual a 1x é igual a 0. É isso que diz, certo? Vamos lá, agora vamos ver, desculpa, o que acontece? Quando f de x vale 17... Insisto, isso vai me ajudar para que eu possa ver os extremos. Então vou colocar, se f de x é igual a 17. E fazemos o mesmo, substituímos um 17 em f de x. Então fazemos 17 é igual a x ao quadrado mais 1. Esse mais, passamos subtraindo. Então fica 17 menos 1, que dá 16. E do lado direito temos x ao quadrado. E bom, daqui vamos obter dois valores para x. Certo? Ou seja, x vai ser a raiz quadrada de 16. Como isso é uma equação, então isso se cumpre com x igual a mais 4, mas também se cumpre com x igual a menos, na 4. Estamos de acordo, certo? Então x vale mais. 4, também x vale menos. 4. Quando? O quê? Quando f de x vale 17. Além disso, insisto, já sabíamos que era uma parábola. Portanto, já temos todas as informações para esboçar o gráfico. E com isso, então vamos ter uma ideia de como vai ser o domínio. Vamos ver. Nesse caso, vou descer por aqui até aqui, porque realmente já sabemos que o gráfico está apenas para cima, né? Ou seja, não está nos quadrantes 3 e 4, né? Vamos dizer, por exemplo, que aqui é 1 aqui, 2 por aqui, 3 e por aqui, 4. Bom, aqui também 1, 2, 3 e por aqui estará o 4, que eu realmente preciso, né? Agora vou dizer que cada um desses é 4, certo? Então aqui seria 4 aqui, 8 aqui, 12 aqui, 16 e por aqui 20. Beleza! Então para que fique mais ou menos certo. Então vamos marcar os pontos. Tínhamos dito que vale 0, f de x vale 1. Quando x vale 0, f de x vale 1. Ou seja, temos um ponto em 0, certo? Vamos colocar mais ou menos por aqui, 0,1. Aqui vai ter um ponto, então mais ou menos agora, aqui tínhamos dito que quando f de x vale 17, x vale mais 4 ou vale menos 4. Portanto, aqui tem dois pontos. Um ponto é, então, 4, 17, e o outro ponto é menos 4, 17. Ao colocá-los, então seria menos 4,17 mais ou menos. Vamos pensar que é por aqui. E o outro ponto está em 4, 17. Vamos pensar que está também por aqui. E agora sim vamos traçar a curva suave. Obviamente não vai ficar tão bonito, ficou horrível, mas olha, aqui já com isso posso ajeitar um pouquinho. Bom, só isso, porque vai puxar. Bom,
já vejam, vou colocar aqui mais ou menos. E agora a gente continua direito. Então, imaginem que aqui está assim, né? Porque ficou um pouquinho feio. Aí dá para ver mais ou menos. Tá bom, já temos então o gráfico dessa função, ok? E quero que vejam que realmente coincide, né? Vejam, no caso do intervalo, tínhamos dito que vai de um, deixa eu mudar a cor de novo, vai de 1 até 17. E isso é verdade, né? Aí está o intervalo, ok? Agora, o domínio vai de onde até onde? Vai de menos 4 daqui. Até onde? Até 4. Quero que vejam que esse é o meu domínio, certo? São todos os possíveis valores que x pode assumir que estão nesse intervalo, incluindo o menos 4 e incluindo o 4, certo? Portanto, meu domínio vai estar fechado de menos 4 até 4. Então, qual é a solução? Vamos ver, é a alternativa correta. Aham, sim, aqui está, olhem, perfeito. Então, vamos marcar a alternativa. Só por curiosidade, vamos revisar as alternativas. Aqui diz que vai de 0 a 4, ou seja, como se fosse só esse pedaço. Mas lembrem-se que é uma parábola, então também precisamos considerar os que estão do lado esquerdo. Agora aqui diz que vai de 0 a 4, mas diz que não toca nem o 0 nem o 4. Não, ele toca sim, porque justamente também toca o 1 e o 17, portanto, aí sim há pontos. Agora aqui diz que vai de menos 4 até 4, é como aqui colocamos, só que nesse caso usou parênteses. Mas insisto, não deveria ter parênteses, porque se tivesse parênteses, significa que esses que estão aqui estão vazios. Mas na verdade sabemos que não estão vazios, porque aqui diz que realmente os toca. Então a solução definitivamente é a que está na alternativa D. Vamos revisar rapidamente as respostas do guia. Sim, diz que a 54 é a de beleza. Continuamos com o exercício. 55. A quantos graus equivalem 11 pi dividido por 18 radianos? Bom, algo que a gente tem que lembrar, isso por lei tem que lembrar, é que 360 graus equivalem a 2 pi radianos. Isso seria, então, o mesmo que dizer que 180 graus equivalem, bem, a metade de 2 pi radianos, ou seja, apenas a pi radianos. Então já temos essa equivalência e estão nos dando aqui um 11 pi sobre 18 em radianos. Então vamos colocar isso aqui embaixo, 11 pi sobre 18, e isso está em radianos. E nós queremos saber a quantos graus isso corresponde. Como vocês podem perceber, trata-se de uma regra de 3, certo? Então vamos lá, vamos resolver isso para podermos encontrar a resposta. Lembrem-se que temos que multiplicar os dois que estão cruzados, que não estão cruzados com o x, e temos que dividir pelo que está cruzado com o x, certo? Ou seja, vou multiplicar 180 por 11 pi sobre 18 radianos, então vou colocar 180 graus, que multiplica 11... Vamos ver, aqui vai ficar um pouco estranho, porque como tem 11 pi bom, aqui está 11 pi 18 em radianos, e isso, bom, aqui são radianos. E isso vai ser dividido pelo que fica cruzado com o x, que são 11, desculpa, que é pi em radianos. Eu digo para vocês que eu também acabo me confundindo. Vamos lá, o que podemos cancelar? Pois pi em radianos com pi radianos, esses se vão, né? O que mais poderíamos resolver tão rápido? Vejam, aqui temos um 180 e aqui temos um 18. Então poderíamos já fazer a divisão? Não, porque está ficando 180 graus vezes. 11 dividido por 18, então. O que vocês acham? Se primeiro dividirmos 180 por 18, dá 10 e 10 vezes 11. Fica 110 e já terminei, né? Já seria tudo 110 graus. Está? Isso mesmo. Olha, aí está. Então a resposta correta é a que está na alternativa B. Foi bem simples, né? Bom, se vocês têm dúvidas de que dá 110, façam a operação. 180 vezes 11 e dividam por 18 tem que dar 110. Vamos lá, vamos para a questão 56. Qual é o seno do ângulo A? No triângulo retângulo a seguir, temos o triângulo retângulo clássico, aquele que mede 3, 4, 5. Estão nos dizendo que o ângulo A é este aqui. Bom, aqui só precisamos lembrar a razão trigonométrica seno. Lembrem-se que o seno de um ângulo θ é definido como o cateto oposto sobre a hipotenusa.
Então, só precisamos substituir e pronto, certo? É isso que temos que fazer. Então, fica seno de A igual ao cateto oposto de A. O cateto oposto é 3, certo? Então, colocamos um 3 no numerador sobre a hipotenusa é 5. Então, está ficando que o seno de A é igual a 3, 5. E isso é o que está no item A, né? 3, 5. Pronto, terminamos, já está. Calcule o intervalo da função isso igual a e elevado a menos 6x menos 1, dividido por 6 mais 6. Veja, para o intervalo realmente de uma função exponencial, você não precisa se preocupar com o expoente. Apenas preste atenção no número que está aqui sozinho. Por qual razão? Eu vou te dizer, porque a função f de x igual a i elevado a x. Deixa eu desenhar a reta aqui, desculpe por não sair tão reto, tá? Então, mas eu quero fazer rapidamente aqui um esboço de um plano cartesiano. Bom, não liguem muito se não estou exatamente na linha. Só imaginem que aqui temos um plano cartesiano. Ok, certo? Bom, enquanto isso, vou dizendo que algo muito comum é que em todos os guias se usa bastante o plano cartesiano. Isso é algo que eu percebi bastante. Olhem, eu vou desenhar o gráfico da função f de x igual a e elevado a x, ok? Então, mais ou menos, ela é assim. Olhem, f de x é igual a i elevado a x, assim. Mais ou menos, essa é f de x igual a e elevado a x. Mas o que vocês acham se eu tivesse, por exemplo, f de x igual a e elevado a 2x, ou i elevado a 5x, ou i elevado a 5x mais 4? De qualquer forma, todas essas vão ser curvas, algumas crescendo mais rápido que outras, mas vão ser muito parecidas. A característica que todas essas curvas vão ter é que vão ser assintóticas, no eixo x, ou seja, nunca vão tocar o eixo x, porque por mais que eu prolongue para a esquerda, nunca vai tocar nem mesmo o eixo x. Portanto, isso quer dizer que o eixo x realmente é uma assíntota. Ok, agora, quando nós temos um 6, na verdade, o que estamos dizendo é que esse gráfico inteiro sobe 6 unidades. Portanto, o que eu vou subir de verdade é a assíntota. Então eu teria que colocar agora uma assíntota, onde em y igual a 6, em y igual a 6. E agora sim, a partir daí, eu teria que traçar novamente minha curva, certo? E então esta aqui, esta azul que acabei de traçar. Então, f de x é igual a i elevado a x mais 6, porque estou subindo 6 unidades. O intervalo dessa função que eu tenho aqui teria que ser de 6, sem incluir o 6 até o infinito, certo? Mas eu digo que o intervalo para uma função como a que eu tenho aqui é o mesmo para uma função que eu tenho ali. Por quê? Porque realmente isso aqui não interfere no intervalo. Então, dá na mesma. Se eu tenho aqui menos 6x, menos 1 sobre 6, ou tenho só 2x, ou tenho 3x, ou tenho menos 2 mais 4x, dá na mesma. O intervalo não vai mudar. Por quê? O intervalo dessa função é igual ao da outra função aqui. O que importa é apenas esse número que estou somando. Nesse caso, se eu estivesse subtraindo, então todo o gráfico desceria. Ou seja, nós baixamos a assíntota, então já temos o intervalo. Então ficou que era a partir de 6, sem incluir o 6, porque lembrem-se que isso é uma assíntota, até o infinito, certo? Já que vai para cima. E então, qual é a solução? Seria a que está na alternativa A, certo? Então vamos lá, selecionamos a alternativa A. Deixa eu ver, eu tenho aqui as respostas impressas. Diz que a 57, de fato, era a alternativa A. Pronto, terminamos. Vamos para a 58. Encontre as coordenadas do ponto S, que divide ao meio o segmento formado pelos pontos P e Q. Estão nos dando as coordenadas de P e Q. Veja, para encontrar um ponto médio, basta fazer uma média e pronto, certo? Lembrem-se que também há um tema em geometria analítica em que nos pedem para dividir um segmento em uma razão dada, mas neste caso, como estão pedindo para dividir exatamente? A metade, então basta encontrar uma média. Ou seja, se eu quiser encontrar, por exemplo, o x médio, o que faço é somar x1 mais x2. Isso vamos dividir por 2. E se eu quiser encontrar y, que está no ponto médio, então vou colocar y1 mais y2.
E isso vamos dividir por 2. É isso que eu tenho que fazer, ou seja, é bem simples, não resta dúvida. Então, xm é igual, vamos lá, substituímos os valores aqui, nesse caso temos menos 1 e aqui menos 2. Então fica menos 1 mais esse, menos 2, e divide por 2. Daqui obtemos então, permita-me, porque tem um pontinho que está atrapalhando, pronto. Daqui obtemos então 1 mais 2, mas mais com menos é menos. Então fica 1 menos 2, que no total é menos 3. Menos 3, que dividido por 2, menos 3 dividido por 2 é o mesmo que menos 1,5, certo? Pronto? Vamos ver, já tem alguma que tenha isso? Deixa eu ver, essa não tem, essa não tem, e essa tem, então está entre a B e a D, certo? Vamos lá, então vamos encontrar A. E então colocamos igual a M de novo, calculamos, a média seria 2 mais 5, certo? Então colocamos 2 mais 5 dividido por 2, fazemos as operações, e aí fica que o de M é 2 mais 5. São 7 sobre 2. E 7 dividido por 2 é igual a 3,5. Portanto, as coordenadas teriam que ser menos 1,5, desculpe, e 3,5. Onde está isso? Menos 1,5 e 3,5, aí está? Então essa é a resposta, certo? Letra D. Pronto, bem simples esse, né? Comparado com outros que virão a seguir, esse na verdade é um dos mais simples. A inclinação da reta 3x mais 6 menos 1 é igual a 0. Bem, nesse caso, vocês poderiam aprender uma formulazinha para poder identificar rapidamente como calcular a inclinação de uma reta quando nos dão a reta na forma geral? Mas a verdade é que eu considero que, se vocês começarem a decorar muitas fórmulas, no dia da prova pode ser que acabem esquecendo. Então eu peço que vocês prefiram o que é mais confiável, e nesse caso, o mais confiável seria, primeiro, transformar essa equação para a sua forma ordinária. Ok? E com ela na forma ordinária, conseguimos ver facilmente o coeficiente angular, certo? Lembrem-se que a forma ordinária é assim, I igual a mx mais b. Então temos que transformar isso aqui nisso que eu tenho aqui. Vamos lá, vamos fazer isso. Como fazemos isso? Muito simples. Primeiro, desculpa, esse 6i, vamos deixar do lado esquerdo por enquanto. Ok? E esse 3x eu vou passar para o lado direito, de modo que fica 6i igual. Coloco o 3x, mas agora negativo. Obviamente, né? Porque eu troco de lado, e esse menos 1 eu vou colocar como mais 1. Esse 6 está atrapalhando, né? Quero deixar o A isolado. E então, o 6 eu vou passar dividindo, de forma que fica menos 3x mais 1 sobre o quê? Sobre 6, né? Colocamos aqui, podemos separar. Então fica 3, 6 mais 1, 6. Estamos indo bem, né? Então, finalmente, deixa eu colocar aqui, ficaria então que isso já é igual. Simplificamos essa fração, podemos dividir por 3 e também por 3. Então fica menos 1 sobre 2, certo? De quê? De x mais? Essa fração não pode ser simplificada, então apenas a colocamos. Esta que eu tenho aqui é exatamente a mesma reta que eu tenho aqui, só que aqui está na forma ordinária e aqui temos ela na forma geral. Ok, mas por que organizo assim? Porque assim já sei quem é o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? É o m, que acompanha o x. Quem é o coeficiente angular? É menos 1/2, que está acompanhando o x, portanto a resposta é a alternativa B, certo? A inclinação é menos 1/2. Pronto, terminamos. Além disso, também poderiam nos perguntar, por exemplo, qual é a coordenada ou qual é o valor da ordenada na origem? A ordenada na origem é B. Então, neste caso, a ordenada na origem seria 1/6. Então, o fato de tê-la na forma ordinária nos ajuda a saber rapidamente quem é o coeficiente angular e quem é a ordenada na origem. Por essa razão, eu recomendo que vocês façam esse pequeno processo. Basicamente, o que fizemos foi isolar, certo? Então isso é bem simples. Bem, vamos para o 60. Em um referencial representado por um plano X, localiza-se um gasoduto sobre a reta 3x, sobre a reta 3x mais 4 igual a 2, com uma fábrica no ponto vírgula
6 qual o comprimento em metros necessário para conectar perpendicularmente a fábrica ao gasoduto? Isso pode parecer muito complexo, tem muitas coisas e talvez você possa ficar um pouco sobrecarregado, mas não se preocupe. Basicamente, o que estão te perguntando é a distância que existe dessa reta até esse ponto, ou do ponto até a reta, que é a mesma coisa. Lembre-se que quando você está calculando a distância de um ponto até uma reta, ou de uma reta até um ponto, na verdade, existem várias distâncias, não é? Mas, na verdade, está se referindo à menor distância, ou seja, eu poderia, por exemplo, calcular a distância daqui até aqui, e a distância daqui até aqui, e a que vai daqui até aqui, e a que já está aqui. Ou seja, de um ponto até uma reta, existem infinitas distâncias, mas não poderíamos colocar infinitas respostas, certo? Então, sempre que você está calculando a distância de um ponto até uma reta, sempre estão se referindo à distância mínima, ou seja, a distância do segmento de reta perpendicular que fica. Ok, então, está se referindo necessariamente a isso? Então, como você pode perceber, o que está fazendo basicamente é descrever uma situação que justamente te leva ao tema que estou te dizendo, não ao tema de distância entre um ponto e uma reta. E bom, para isso, simplesmente tienes que recordar una fórmula. A fórmula não é tão complicada de memorizar, mas é um pouquinho longa. Então, deixa eu anotar aqui para você. É a seguinte, vamos colocar uma linha grande e vamos colocar valor absoluto de quem? Então, colocamos x1 mais b e 1 e mais c. Fechamos o valor absoluto. E agora, no denominador, vamos colocar raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Você vai dizer, sério que tudo isso? Sim, tudo isso. E além disso, de onde você vai tirar toda essa informação? Bem, dos dados, na verdade aqui você vai precisar transformar essa equação que estão te dando. Mas na forma geral, e para que fique dada na forma geral, você tem que lembrar como é. A forma geral da equação da reta, vou colocar aqui em azul. A forma geral da equação da reta é a mais by mais c igual a zero. Ou seja, como você pode ver, só falta passar o 2 para o lado esquerdo, pois o resto já está organizado, certo? Então vamos lá, vamos fazer isso. Fica então 3x mais 4y, e esse mais 2 eu vou passar como menos 2 para o lado direito. Já temos um zero. Então, como você pode perceber, já sabe quem é o a, que é o 3, quem é o b, o 4 e quem é o menos 2. Ou seja, já temos a, b, c. E também aqui já poderíamos saber a ao quadrado e b ao quadrado. Mas estão faltando x, 1 e 1 bom, isso você vai encontrar na coordenada que estão te dando. Estão te dizendo que o ponto está em 6. E é isso que querem dizer com x e 1, ou bom, x, 1 e 1 é justamente esse ponto. Então, deixa eu te mostrar aqui, vamos colocar então x. 1 e 1. E esse item está se referindo ao ponto que temos aqui, que é vírgula 6. Portanto, então já sabemos que x1 vale 6 e que gules1 bom também vale 6. Pronto, já tendo então todas as informações, agora é só substituir e pronto. Vamos lá, vamos fazer isso, vou colocar aqui. Fica então para mim que a distância é o valor absoluto de colocarmos a, que neste caso é 3. Então vamos lá, vou colocar um parêntese. Ok, por x1, que vale 6, depois é mais b, que é 4 colocamos. Vou ir colocando para vocês. Entre parênteses, multiplica por i1, que é este aqui, que também vale 6 e mais o c, mas o c vale 4 menos 2. Então, já vou colocar como menos 2, ok? Eu poderia colocar mais entre parênteses, menos 2, mas para não ter que colocar tantos parênteses, vou deixar só assim mesmo. Isso vai ser dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, ou seja, de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, vou continuar por aqui. Então fica valor absoluto de 3 vezes 6, que dá 18, mais 4 vezes 6, que dá 24 e menos 2.
Fechamos o valor absoluto e no denominador está ficando raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Continuamos por aqui. Então fica valor absoluto de 18 mais 24 menos 2. Vamos ver, 24 menos 2 é 22 e 22 mais 18 é 40. Então está ficando o valor absoluto de 40 sobre a raiz quadrada de 16 de 9 mais 16, que isso dá 25, né? Portanto, temos o valor absoluto de 40, que é 40, sobre a raiz de 25, que é 5. E, finalmente, 40 dividido por 5 é igual a 8, pronto. O resultado, então, é 8, portanto, selecionamos a alternativa C. Pronto, terminamos. Ou seja, o que quer dizer? Vamos ver para voltar ao contexto do problema. Quer dizer que o gasoduto que está sobre essa reta se encontra a 8 metros de distância da fábrica que está naquele ponto. 6, certo? Está a essa distância, certo? Vamos para o exercício 61. Qual das seguintes circunferências tem raio igual a 3? Pela forma como estão me dando as equações, podemos ver que se trata de uma circunferência com centro fora da origem, certo? Para isso, vamos relembrar qual é a equação na sua forma ordinária de uma circunferência com centro fora da origem. Vamos colocar x menos h ao quadrado mais i menos k ao quadrado. Isso é igual a r ao quadrado. Esta aqui, insisto, é a equação da circunferência na sua forma ordinária, com o centro fora da origem. Tudo bem? Copiem se vocês não sabiam. Também é importante ressaltar, desde já, que o centro tem coordenadas h, k e que r é o raio. Vou registrar tudo aqui para que não esqueçam. Então, o que teríamos que fazer? Pois precisamos levar cada uma dessas equações para algo assim. E aquela onde ficarmos com r ao quadrado igual a 9, porque diz que o raio vale 3. Então aquela onde ficarmos com r ao quadrado igual a 9. Pois essa vai ser a resposta, né? Ou seja, aquela que no momento em que fizermos algumas operações, fizer com que do lado direito fique 9, essa vai ser a resposta. Então vamos lá, vamos fazer isso. Vamos ter que dar vários passinhos aqui, mas espero que consigamos rapidamente. A resposta, não quero olhar qual é a resposta, porque se a resposta estiver do meu jeito, vamos ter que fazer todas. Vamos lá. Primeiro, observe que aqui temos um binômio ao quadrado. E lembre-se que um binômio ao quadrado vem de desenvolver um trinômio quadrado perfeito. Vou completar primeiro o trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lá, vou colocar primeiro o x ao quadrado, depois vou colocar o menos 2x. Ok, vou deixar um espaço, pois aqui vou completar o trinômio quadrado perfeito. Agora, à direita, sem pular nada, vou colocar o mais i ao quadrado, deixando um pequeno espaço. E também vou colocar o menos 6 e ok. Também vou deixar um pequeno espaço. Vou colocar o igual. E esse mais 1 que tenho aqui, vou passar como menos 1. Vejam, só estou reestruturando o que tenho aqui. X ao quadrado menos 2x. Aqui está x ao quadrado menos 2x mais i ao quadrado menos 6x mais i ao quadrado menos 6i e esse mais. 1 passou como menos 1. Então não estou fazendo nada estranho, certo? Simplesmente insisto, estou deixando uns pequenos espaços aqui porque vou completar o trinômio quadrado perfeito. Então vamos lá, vamos completando para poder completar. Simplesmente vamos dividir o coeficiente do termo linear por 2 e vamos elevar ao quadrado. Então faço menos 2 dividido por 2, fica menos 1 ao quadrado, fica mais 1. Então aqui vou colocar 1 mais 1, ok? Com isso, estou completando o trinômio quadrado perfeito, que fica aqui. Esse já é um trinômio quadrado perfeito. Agora, como estou somando um mais, um do lado esquerdo, perdão, também teria que somar um mais. Um do lado direito para que a igualdade não seja modificada, certo? Bom, para que não seja afetada. Vou fazer algo parecido aqui, completando esse trinômio quadrado perfeito que vai se formar. Dividimos por 2 e elevamos ao quadrado, menos 6. Dividido por 2 dá menos. 3 ao quadrado dá mais. 9. Então aqui eu também já completei meu trinômio quadrado perfeito, mas de novo.
Como estou somando 9 do lado esquerdo, também tenho que somar 9 do lado direito. E olha, já terminei, na verdade, estou percebendo que já ficou certo do lado esquerdo. Agora vamos fatorar esse trinômio quadrado perfeito. Como se fatorava? Pois colocávamos a raiz quadrada do primeiro termo, que é x, a raiz quadrada do terceiro termo, que é Fechamos o parêntese, elevamos ao quadrado e aqui no meio vamos colocar o sinal do termo do meio, que nesse caso é negativo. Portanto, esse trinômio quadrado perfeito se fatoriza como esse binômio ao quadrado. Coloco mais, abro parêntese, o mesmo raiz quadrada de Kuntz ao quadrado é ixo, raiz quadrada de 9 é 3. E colocamos o sinal do termo que está no meio, que é negativo, e elevamos ao quadrado novamente. Esse trinômio quadrado perfeito já fica fatorado como esse binômio ao quadrado do lado direito. Como vocês podem perceber, menos 1 mais 1 dá 0, então só está me restando 9. Esta que está aqui é exatamente a mesma circunferência que eu tenho aqui no item A, só que está escrita de outra forma. Estou escrevendo dessa maneira porque assim eu posso saber exatamente qual é o centro, pois o centro tem coordenadas. Lembrem-se, HK. E além disso, eu já sei que esse 9 é r ao quadrado, então, como isso é r ao quadrado? Quer dizer que o raio vale 3, e é isso que estávamos procurando, né? Então, já de primeira encontramos a resposta é a que está na alternativa A. Eu convido vocês a testarem os outros itens também. Façam exatamente a mesma coisa. Primeiro lembrem-se, separem um pouquinho. Completem o trinômio quadrado perfeito também do outro lado. Vão colocando os números que forem somando e depois façam as operações para que possam fatorar os trinômios quadrados perfeitos e também para que possam saber quanto fica do lado direito. Vocês vão perceber que nenhum deles vai dar certo, que o raio seja bom, que o raio ao quadrado seja 9, porque senão haveria duas respostas. Se não tiver, não faz sentido, né? Deixe-me ver o que vem a seguir. Como resposta da 61 diz que a resposta é a alternativa A. Então vejam se ficou certo, pronto, perfeito. Vamos avançar, vamos para a 62. A equação da parábola cujo eixo focal é o eixo it com parâmetro P igual a menos 5. E vértice na origem é bom. Aqui está simples, porque está falando de uma parábola. E ainda está nos dizendo que essa parábola tem eixo focal no eixo. E além disso, também está dizendo que o vértice está na origem. O fato de o vértice estar na origem é uma grande vantagem, não é? Porque essa equação é muito mais simples. Então, deixa eu colocar rapidamente de novo um triângulo, um plano cartesiano, para que vocês tenham uma ideia mais ou menos de como vai ser a nossa parábola. Na verdade, acho que, assim, a nossa parábola. Acho que ficou um pouco pequena, deixa eu fazer um pouco maior para que fique melhor, pronto. Então aqui temos o eixo X, o eixo Y, então vamos lá. Dados importantes. Está dizendo que o vértice está na origem, então aqui estará o vértice, certo? Em 0,0. Depois, outro dado importante que está dizendo que o eixo focal é o eixo X, ou seja, que o eixo focal é este eixo aqui, este aqui. Ok, o que isso implica? Pues que el foco necesariamente tem que estar sobre o eixo Y, certo? Porque o eixo focal é essa reta que passa pelo vértice, pelo foco. Ou seja, se você tem, por exemplo, o foco aqui e o vértice aqui, então o eixo focal é a reta que passa pelo vértice, pelo foco. Nesse caso, então, como você já sabe que o eixo focal é o eixo isto, isso implica que o foco estará sobre o eixo. E é verdade, assim como o vértice também. Evidentemente, agora aqui tem um valor importante que é este. PP diz que vale menos 5. Esse valor é a distância do vértice ao foco, ok? Do vértice ao foco. Portanto, isso quer dizer que o foco estará 5 unidades abaixo em relação ao vértice, certo? Então, vamos lá, colocamos 12.345, é aqui que vamos encontrar o foco. Então, como ficaria a nossa parábola? Lembrem-se que a parábola ela sempre vai envolver o foco, certo? Ou seja, ficaria mais ou menos assim. Uma curvinha a mais, deixa eu fazer ela mais bonita. Seria mais ou menos assim, e mais ou menos assim. Bom, não ficou tão bom, mas imaginem aí, mais ou menos, ok?
Ela existe, passa por aqui, pelo vértice. Pronto, já temos todas as informações. Agora, isso que acabei de fazer é para que vocês também vão relembrando algumas coisas, mas também para que percebêssemos que se trata de uma parábola que é vertical, certo? E nesse caso também que ela está voltada para baixo, ok? Então, como é vertical, vamos colocar a equação da parábola vertical. Esta é da seguinte forma. Vamos colocar x menos a ao quadrado igual a 4π por I menos k. Mas como neste caso o vértice está em zero, então não é necessário colocarmos valores para h e para k. Assim, fica muito mais simples. Do jeito que estou mostrando, é para quando o vértice está fora da origem, ok? Mas como o vértice está na origem, neste caso, fica bem mais simples, porque isso vale zero e isso vale zero, de modo que sobra apenas isso. Então, x ao quadrado é igual a 4p vezes. E bom, vou deixar assim mesmo e pronto, então agora é só substituir e isolar. Então fica x ao quadrado, deixa eu mudar a cor. X ao quadrado é igual a 4 vezes p, que vale menos 5, e... Perdão, menos 5. Por. E então fica x ao quadrado igual a 4 vezes menos 5, que dá menos 20 e por. E bom, aqui temos igualado a zero. Então esse menos 20 vamos passar para o lado esquerdo. Nesse caso, você vai passar somando. Pronto. Então, está ficando x ao quadrado mais 20 e igual a zero. Pronto. Qual é essa? Vamos ver. É x ao quadrado mais 20 e igual a zero. X ao quadrado mais 20 e é essa aqui? Olhem, é a alternativa D. Pronto, já terminamos. Vamos revisar rapidamente a resposta. E sim, de fato, é a alternativa D. Pronto, terminamos. Vamos para a 63. Determine a expressão algébrica que satisfaz as coordenadas dos pontos P, X, ímpro. Se a soma das suas distâncias aos pontos F1 e F2 é igual a 8. Vamos ver, pela redação do problema e pelos dados que ele nos dá, com certeza vocês vão concordar comigo que se trata de uma elipse, certo? Por que eu digo que se trata de uma elipse? Porque está dizendo que a soma das distâncias até esses focos é 8, ou seja, é sempre igual, ou seja, é constante. E lembrem-se que a definição de elipse, basicamente, é essa, certo? Lembrem-se que na elipse, o que dizemos é que é aquela figura que ocorre quando a soma das distâncias de um ponto que está sobre a elipse até cada um dos focos se mantém constante. Em outros vídeos, insisto nisso, já expliquei realmente qual é a definição de elipse. Se vocês não viram esses outros vídeos, recomendo que assistam. De qualquer forma, deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo, a playlist completa. No meu curso de Geometria Analítica do Zero, são cerca de 70 vídeos para aprender tudo sobre o tema em detalhes. Beleza, vamos continuar. Então, sabendo do que se trata uma elipse, vamos fazer o seguinte. Olhem, permitam-me traçar novamente aqui um plano cartesiano, porque vou marcar algumas coisas que são totalmente importantes. Então vejam, vamos colocar que aqui está o eixo X e aqui está o eixo Y, e vamos marcar os focos. Está me dizendo que um foco está em 0, menos 2, 0, menos 2, ou seja, por aqui, certo? E o outro foco está em 0, ou seja, aqui. Esses são os focos, então foco 1 e foco 2, pronto. Além disso, também está nos dizendo que a soma das distâncias de qualquer ponto sobre a elipse tem que ser 8. Deixa eu explicar isso para vocês. Basicamente, o que ele está dizendo é que você tem uma elipse, ok? Embora não diga diretamente, é verdade, você tem uma elipse. E aí ficou mais ou menos bonita. Deixa eu só apagar o que está no meio e ele está basicamente te dizendo o seguinte. Olha, se você pegar, por exemplo, este ponto e calcular a distância desse ponto até o foco e somar a distância desse ponto até o outro foco. Desculpa, ficou curvo, tem que ser reto, ok? Se você somar essa distância com essa outra distância, tem que dar 8. É isso que está dizendo, e isso vai acontecer independentemente do ponto que você escolher. Ou seja, você poderia pegar, por exemplo, aqui, certo?
Então, se você pegar a distância daqui até aqui e somar com a distância daqui até aqui, também teria que dar 8. É isso que está dizendo, certo? Agora eu pergunto para vocês e vão analisando um pouco comigo, por favor. Vamos lá. As coordenadas dos vértices, quais teriam que ser? Assim, de uma vez? Eu digo para vocês, as coordenadas dos vértices, quais? Quais teriam que ser? Vocês concordam comigo? Com certeza um vértice vai estar aqui e outro vértice vai estar ali. E eu não digo isso só porque o desenho ficou assim. Eu digo que ele vai estar lá, pois tenho certeza de que o vértice deve estar ali. Pelo seguinte, no final das contas, o vértice continua sendo, de qualquer forma, um ponto que está sobre a elipse, certo? Ou seja, tem que ser um ponto sobre a elipse. Então, teria que se cumprir que a soma das distâncias dos vértices até os focos tem que ser 8. E reparem que isso acontece quando eu seleciono o vértice. Aqui vocês veem a distância que existe deste ponto, que eu vou chamar de vértice 2. Né? A distância daqui até o foco, 2 é 2. Agora, vamos ver a distância que existe desse vértice, 2 até o foco. 1 seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí está, certo? Então, essa distância é 6. Então, como essa distância é 6 e essa distância é 2, isso quer dizer que a distância total é 8. Ok? Bom, a soma das duas distâncias é 8. Portanto, de fato, o vértice está aqui. Estamos de acordo com isso? Perfeito! Agora vamos ver o que acontece com o vértice de baixo. Vai ser algo muito parecido, não é? Ou seja, desde esse vértice que não ficou tão bem desenhado, mas daqui, que vou chamar de vértice 1, deixa eu colocar em verde, vértice 1. Daqui até aqui vale 2, e daqui até aqui, quanto vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 2 mais 6 são 8. Então, os vértices, como vocês podem perceber, estão bem posicionados, e é isso, basicamente é isso que precisamos. Tudo isso que acabei de dizer realmente serve para que a gente saiba exatamente onde estão os vértices e também para que saibamos que se trata de uma elipse que é vertical. Até aí estamos indo bem, certo? Bom, uma vez que já tivermos nosso gráfico, vai ser bem fácil encontrar os valores de A e de B. Lembrem-se que A e B são alguns parâmetros que podemos encontrar diretamente no gráfico. Deixa eu relembrar um pouco para vocês. A é a distância que existe do centro até os vértices. Então, isso aqui é o A. Existe um valor C, que é a distância do centro até os focos. E também existe um valor B, que é o semi-eixo menor, que é essa distância que está aqui. Mas, felizmente, temos uma relação. Essa relação diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nós já podemos ler diretamente que A é a distância do centro até os vértices, ou, bom, até um vértice, a distância do centro até o vértice. Nesse caso, desculpe, é 4, não é? Então ficaria 4 ao quadrado é igual a B ao quadrado, que eu não sei, porque o gráfico, bom, poderia ser um pouquinho mais largo ou um pouquinho mais estreito. Realmente não sei como vai ser. Ok, só isso aqui. Fiz isso para saber onde estavam os vértices, mas realmente não sei por onde passa aqui. Isso é importante que vocês entendam. Então, eu não sei quanto vale B ao quadrado aqui, portanto, também não sei quanto vale B, mas eu sei quanto vale C, porque C é a distância do centro até os focos, e essa distância é 2. Então, ficaria mais. 2 ao quadrado daqui, podemos isolar B ao quadrado, certo? Permita-me, então eu coloco assim. B ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que é 16. E esse 2 ao quadrado vai passar subtraindo. Então ficaria 16 menos 4, ou seja, B ao quadrado é igual a 12. Aí está. Esse é o valor de B ao quadrado, certo? Agora já tendo o valor de B ao quadrado e também sabendo quanto vale A ao quadrado. Já podemos lembrar da equação da elipse com o vértice na origem, com o centro na origem. Seria assim, olhem, vamos colocar x ao quadrado sobre b ao quadrado. Isso é, para uma elipse vertical, obviamente, x ao quadrado sobre b ao quadrado, mais i ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1. E então, agora é só substituir, porque já temos tudo, então fica x ao quadrado.
Bom, vou colocar aqui para não ficar tão embaixo o que eu tenho. Então, x ao quadrado sobre b ao quadrado, que já vimos que era 12, mais e ao quadrado sobre a ao quadrado, que combinamos que a ao quadrado era 4. Desculpa, era 16, porque a vale 4, então a ao quadrado vale 16. E isso é igual a 1. Pronto, essa que está aqui já é a equação da minha elipse, mas quero que percebam que estão nos dando as elipses. Mas na forma geral. Então vamos ter que resolver aqui as operações. Tenho espaço suficiente aqui. Porque x ao quadrado mais 12 vezes, e ao quadrado fica 12, e ao quadrado, e isso vai ser dividido por 16 vezes 12. Vamos ver. Vou fazer aqui pequeno e depois apagamos. 12 vezes 16 aqui fica. 2 fica. 1 são 7, fica 2, fica 1, 290 e um 192. Certo? Beleza, vou apagar isso para não atrapalhar. Então acabei de resolver a multiplicação de 12, x 16 e ficou 192,192 e do lado direito temos 1. Esse 192 eu vou passar multiplicando, então vai ficar 16x² mais 12 e quadrado. E esse 192, combinamos que vamos mandar ele para o lado direito, mas multiplicando. Então isso ficaria igual a 1 vezes 192, que é 192. 192. 192. Permita-me já simplificar um pouco aqui e vou mandar o 192 para o outro lado, mas subtraindo, e já dividimos por 2. Ok? Então vamos lá. Dividimos cada um dos termos por 28x ao quadrado, desculpe, 16x ao quadrado, dividido por 2. Então fica 8x ao quadrado. Mais 12 e ao quadrado dividido por 2 fica 6 e ao quadrado menos 192. Dividido por 2 fica 96, certo? 96. E do lado direito temos um zero. Se simplificarmos mais, pois ainda não alcançamos nenhuma delas. E então, bom, vou continuar por aqui. Dividimos por 2, então fica 8x ao quadrado, dividido por 2 é 4x ao quadrado mais. 6i ao quadrado dividido por 2 são 3 e ao quadrado menos 96. Dividido por 2 dá 48 e do lado direito temos 0. Bom, acho que essa já não dá para simplificar mais. Já teríamos que chegar em uma como essa, né? Bom, essa que está aqui. Vamos ver. 4x ao quadrado. É a única que começa com isso. 13 ao quadrado menos 48, igual a 0. Olhem, se ficou assim, a resposta teria que ser a que está na alternativa B. Vamos ver, só isso. Deixem-me ver o que diz o guia, se diz que tem que ser a B. Então beleza, ficou perfeito pra gente. Como vocês podem perceber, eu considero que esse é o exercício mais difícil dos que vem no guia. Eu acho que nem mesmo os de cálculo são tão complicados quanto esse. Mas como sempre, existem diferentes formas de Que podamos resolver um exercício. E de fato, essa não vai ser a exceção. Talvez vocês fiquem um pouco bravos comigo, porque vão dizer: por que você não explicou isso pra gente desde o começo? Porque a verdade é que esse exercício também podemos resolver de outra forma e, evidentemente, vai ser muito mais rápido. Por que eu não comecei resolvendo com a outra? Porque eu acho muito mecânico. Ou seja, eu sinto que realmente não vale a pena vocês aprenderem só a receita para resolver esse exercício. E só. Ou seja, o que realmente vale a pena para vocês é saber exatamente a que o problema se refere, saber exatamente qual é a definição do IPS, que vocês saibam quais são as equações, que vocês saibam operá-los, que saibam tudo o que acabei de dizer, que saibam as relações que existem entre A, B e C. Não sei, ou seja, todas essas informações eu considero que realmente são muito mais úteis para vocês. Do que eu dizer para vocês: olhem, vamos substituir e pronto, porque é isso que vamos fazer agora. Vamos substituir, então vamos ver o que eu vou fazer. Apaguei um pouco demais, mas vou voltar só um pouco. O vértice, esse vou precisar. Vamos ver. Vamos copiar as coordenadas do vértice, por exemplo, deste que está aqui. Quais coordenadas ele tem? Tem 1, 2, 3, 4. Bom, 0, 4, certo? Esse sim eu vou precisar, ok? Por que eu vou precisar dele? Porque agora vamos substituir diretamente essa coordenada, esse 0,
4 nas respostas. E você só precisa clicar em ver, só isso. Então me dê 30 segundinhos para apagar. Eu quis apagar de uma vez assim, mas ficou meio feio. Então vou tirar isso e vou deixar apenas as coordenadas desse vértice, que é 0, 4. Então o gráfico, de qualquer forma, a gente precisava ter, né? Beleza, então vamos supor que já chegamos até o gráfico, esqueçam todo o resto por enquanto. Já temos o gráfico, já sabemos que um vértice está em 0, 4. O que fazemos com esse valor? Bom, é muito simples, teríamos que colocar o 0 e o 4 em cada uma dessas igualdades. São igualdades, né? Porque estão igualadas a 0. E aquela em que me der 0, isso quer dizer que essa é a resposta correta. Estão entendendo? Vou mostrar com este para que vejam o que quero dizer. Então fica 3 vezes x ao quadrado, mas neste ponto que está sobre a curva, ou seja, sobre a elipse. Neste caso vale 0, então ficaria 3 vezes 0 ao quadrado, mais 4 vezes e ao quadrado, mas agora já vale 4 menos 48. Isso tem que dar 0. Será que isso está certo? Vamos ver, isso dá 0, então não dou atenção para isso. 4 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, e 16 vezes 4 é 64. E 64 menos 48 não dá 0. Ou seja, isso quer dizer que essa não é a resposta para isso? É isso que eu quero dizer. É bem simples, não é? Vamos tentar agora com esse aqui? Então, vamos lá. Ficaria 4 vezes x ao quadrado, ou seja, 4 vezes 0 ao quadrado, mais 3 vezes isso ao quadrado, ou seja, mais 3 vezes 4 ao quadrado, menos 48. Tem que dar 0. Vamos ver se isso é verdade. Vamos lá, isso aqui dá 0. Aqui fica 3 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. São 16. 16 vezes 3 são 48. E 48 menos 48 realmente dá 0. Como vocês podem ver, está sendo cumprido o item B e com os outros não vai ser cumprido. Na verdade, dá para perceber rápido, pois este com 0 no x já some, assim como o outro, né? Então, aqui ficaria 4 ao quadrado vezes 12 e 4 ao quadrado vezes 12 menos 19. Isso não dá 0. E aqui a mesma coisa, não fica. 4 ao quadrado vezes 16. E isso menos 19 também não dá 0. Então, como vocês podem perceber, a C e a D não faziam sentido, a única que faz sentido é a B. E pronto. Então, dessa forma a gente faria super rápido, sem analisar tanto e sem chegar como agora, se tivéssemos feito direto na equação. Bom, aí estão então as duas opções para resolver o exercício. 63. Vamos para o 64. Obtenha o valor do parâmetro A de uma hipérbole, cuja equação é nos dão. A equação B é igual a 5 metros e a distância entre seus focos é 26 metros. Pronto, isso é tudo o que nos dão. Isso também pode parecer um pouco complicado, mas é um pouco mais fácil do que o anterior. Então vejam, vamos começar aqui. Vocês têm que lembrar que essa equação que estão nos dando assim, na forma ordinária, na verdade é a equação de uma hipérbole horizontal na sua forma ordinária. Vou colocar aqui para vocês, vou colocar aqui também a palavra horizontal, para que a gente não esqueça, ok? Horizontal. E vamos escrever a equação. Esta era x ao quadrado sobre a ao quadrado menos e ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Beleza, já estão dizendo quanto vale, b diz que b é 5 metros, ou seja, já temos isso aqui, certo? O que não temos é a, mas já vamos encontrar a, não é tão complicado. Porque o que realmente estão nos dando é o valor de c, porque eu digo que temos o valor de c, porque estão nos dizendo qual é a distância de foco a foco. Portanto, se estão me dizendo que a distância de foco a foco é 26, isso quer dizer que um foco pode ser encontrado. Por exemplo, por aqui. E suponhamos, deixa eu ver, 2468, vou colocar aqui e vou colocar outro foco por aqui. Então, no meio dos dois focos, quem vai estar é o centro da nossa hipérbole, certo? Esse aqui seria então o centro. Agora, se está me dizendo que a distância entre os focos é de 26 metros, o que isso quer dizer? Que a distância do centro até cada um dos focos é de 13 metros, certo? Ok? Porque o centro está justamente no meio dos focos, não é? Bem, no meio da distância de um foco ao outro.
Então, essa distância daqui até aqui teria que ser de 13 metros. E essa distância se chama C minúsculo. Então, a distância do centro até cada um dos focos é C. E isso mede 13. E para que eu quero saber o valor de C? Pois porque existe uma relação que também vem do Teorema de Pitágoras, que diz que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui, sendo honesto com vocês, eu demoraria muito para explicar de onde vem essa igualdade, ou seja, por que o Teorema de Pitágoras se aplica aqui. Então eu recomendo que vocês realmente assistam à playlist do curso completo que eu tenho de geometria analítica. Pelo menos vão direto para a parte de hipérbole, para que possam entender bem o que é uma hipérbole. E por que essa relação se cumpre? Lá eu expliquei em detalhes no primeiro vídeo, que é o de introdução. Vamos lá. Com essa informação, eu acho que já temos tudo, porque se sabemos quanto vale C, que é 13, então podemos saber quanto vale C ao quadrado, né? Que seria 13 ao quadrado, então vou colocar 13 ao quadrado. Aqui também está pedindo A ao quadrado, mas já sabemos quanto vale A, vale 5, desculpa, vale A. Não sabemos quanto vale B. A é o que não sabemos. Então coloca ao quadrado mais. Mas eu sei quanto vale B, diz que vale 5, portanto, vou colocar aqui 5 ao quadrado. E daqui já podemos isolar A, que é o que estão pedindo para a gente, certo? O valor do parâmetro A, simples, né? Então vamos lá, vamos fazer isso agora. É só isolar. Fica então que A ao quadrado é igual a 13, ao quadrado que dá 169. E esse 5 ao quadrado eu vou passar subtraindo. 5 ao quadrado são 25 continuando, fica então que A ao quadrado é 169, menos 25 que dá 144. E bom, daqui obtemos que A é a raiz quadrada de 144, que é 12. Pronto, então já está. Já temos o valor do parâmetro A, que vale 12. Então, a resposta para a barra Wikipédia na equação rada mais 8x menos 6 mais 25 igual a 0 representa ocorreu rasgar-se wiki e aprovar. Parábola. Vejam, quando vocês virem uma equação geral e perceberem que só tem ou x ao quadrado ou x ao quadrado, ou seja, se tiver apenas um dos dois, isso quer dizer que se trata de uma parábola? Se não tem nem x ao quadrado, nem y ao quadrado, ou seja, tem tudo apenas elevado à primeira potência, ou seja, o x e o y. Isso quer dizer que se trata de uma reta? Então vou fazer um pequeno resumo aqui, caso perguntem outra coisa para vocês. Se não tem termos quadráticos, é uma reta. Se tem apenas x ao quadrado ou apenas y ao quadrado, é uma parábola. Agora, se tem x ao quadrado e também tem y ao quadrado, e os dois são positivos, ou seja, os coeficientes são positivos. Pode ser que seja uma elipse, ou pode ser que seja uma circunferência. Agora, como eu sei que pode se tratar de uma hipérbole? Bem, quando você tem, por exemplo, que o coeficiente de x ao quadrado é positivo e que o coeficiente de y ao quadrado é negativo, ou o contrário. Ou seja, na hipérbole você tem que um é positivo e o outro é negativo. Estou me referindo aos coeficientes dos termos quadráticos, ok? Identificar rapidamente se é parábola, elipse, hipérbole ou circunferência, especialmente na elipse e circunferência. São parecidas, mas têm pequenas diferenças. Não quero mais comentar, pois a resposta está correta para este exercício. Pronto, é a parábola, insisto, porque só temos uma única variável elevada ao quadrado e não temos a outra. Pronto. Nos outros vídeos onde estive resolvendo o guia 2, 3 e 4, falei um pouco mais em detalhes sobre isso, então assistam também, por favor. Bem, vamos para o 66, que diz o limite. Quando x tende a menos infinito de 2x ao quadrado mais x mais 1 é bom. Neste caso, vamos fazer de uma maneira bem simples. Simplesmente, vamos substituir o menos infinito, ok? Então aqui ficaria 2 vezes menos infinito ao quadrado. Mas aqui temos um menos infinito e aqui temos um mais 1. Vamos lá, vou trabalhar como se fossem números. Pensem, desculpem, em um número que seja extremamente grande.
Mas para os negativos, por exemplo, menos 1 bilhão, pensem nisso. Se eu coloco menos 1 bilhão, que eu sei que não é nada parecido com menos infinito, ok? Mas pensem que esse é um número extremamente grande, só que para os negativos. Então, se eu tenho menos 1 bilhão e elevo ao quadrado, vai me dar um número extremamente grande, mas agora positivo, certo? Ou seja, aqui eu posso colocar como 2 vezes um infinito. Esse infinito que acabei de ter aqui é maior do que esse infinito daqui, certo? Porque esse vem desse menos infinito ao quadrado. Vocês estão me acompanhando nisso? Agora aqui temos mais por menos, menos infinito e depois mais ou não. E você vai dizer mais menos, é que infinito, menos infinito dá zero. Não, porque não vai dar zero, porque esse infinito é muito maior do que esse outro infinito. Vocês estão me acompanhando nisso, por isso eu digo para pensarem em menos 1 bilhão. Se eu coloco 2 vezes menos 1 bilhão ao quadrado, me dá um número extremamente grande, que ao subtrair esse menos 1 bilhão, ainda continua sendo um número extremamente grande. Certo, então por isso vou dizer assim, como se estivesse ganhando, ok? Então se eu tenho 2 vezes esse número extremamente grande e subtraio esse menos 1 bilhão e depois somo 1, ainda assim continua sendo um número extremamente grande. Então, a resposta nesse caso é infinito, ou seja, mais infinito. Pronto, aqui tenham muito cuidado, porque às vezes se tende a pensar que a resposta é 1, mas nem sequer é uma opção. Mas muitas pessoas dizem, eu tenho infinito menos infinito mais 1, cancelo os infinitos e vai me dar apenas 1. Na verdade, não funciona desse jeito, porque lembrem-se que existem infinitos maiores do que outros, ok? E isso, bem, é um pouco complexo para explicar nesse tipo de vídeo, mas fiquem com essa ideia. Ou seja, estamos pensando em um número extremamente grande, mas indo para os negativos, e estamos trabalhando. Da mesma forma, certo? A função f de x igual ao valor absoluto de x é derivável em todo ponto do seu domínio, exceto em. Bem, isso aqui na verdade eu não gostaria de ver como algo tão de definição assim. Mas eu vou colocar aqui o gráfico rapidamente para que vocês mais ou menos possam entender o que eu vou dizer. Então, mais uma vez, vamos colocar aqui o gráfico. Aqui temos o eixo x e aqui temos o eixo das 10. Vamos ver, o gráfico da função f de x igual ao valor absoluto de x é como um V, ou seja, temos uma reta que vai para cá assim, assim, e temos uma reta que vai para cá. Ok, aí está. Vamos ver. E vou fazer uma perguntinha para vocês, só para que vocês vão analisando e no final me deem razão. Com o que vou dizer para vocês, vamos pensar, por exemplo, no 2, vamos nos colocar aqui. Eu pergunto para vocês qual é a derivada, ok? Porque estamos falando sobre ser derivada, derivável, ok? Qual é a derivada da função, desta que eu tenho aqui? Neste ponto, pensem qual é a derivada, pois é 1, não é? Por que razão eu digo que é 1? Porque esta que está aqui, ou seja, só deste lado. Então a função seria f de x igual a x, ok? E então eu fico com que f' de x é igual a 1. E de qualquer forma, veja, mesmo que não soubéssemos a fórmula, nem a função, já sabemos que no final das contas é isso. Então, é uma reta que tem uma inclinação de um ok? E então, qual é a inclinação da reta tangente a essa reta? Bem, é a mesma reta, ou seja, é um certo. Estamos de acordo com isso agora? Então, nesse caso, é derivável. E eu me pergunto o seguinte, imaginem que vocês estão parados aqui, estão parados, ok? Agora vocês dão um passinho bem pequenininho para a esquerda, mas bem pequenininho sobre a função ok, e derivam aqui. Bom, deixa eu ver, posso mudar a cor dela? Vocês derivam aqui ou não? Mudou. Deixa eu ver, desculpa. Aí está, derivam aqui. Eu pergunto para vocês, qual vai ser a derivada dessa função assim, bem juntinho, porque também é 1, né? E a derivada dessa função, ou melhor, disso aqui nesse ponto, também é 1. Então, como a derivada quando eu me aproximo pela esquerda é a mesma que quando eu me aproximo pela direita? Isso quer dizer que a derivada existe e que é 1. Estamos de acordo com isso. Agora pensem, por exemplo, no menos 1 que... Bom, deixa eu ver se posso mudar a função. Bom, a função... Bom, deixa eu ver, seria, perdão, nesse pedacinho da função. Därmed är z.
que tenemos una recta que va bajando. E de menos 1, então, a derivada nesse ponto é de menos 1. E agora, qual é a derivada? Em um pontinho bem próximo aqui, então também menos 1. E em um pontinho bem próximo aqui, então também menos 1. Então, como a derivada, quando nos aproximamos pela esquerda, é a mesma que quando nos aproximamos pela direita, isso quer dizer que a derivada existe, certo? E que nesse caso é menos 1. Mas agora, vejam o que acontece justamente aqui. O que acontece se eu me mover pela direita? Por exemplo, bem, por aqui eu venho pela direita? Qual é a derivada? Aqui é 1, e se eu fizer pela esquerda, qual é? Qual é a derivada? Aqui é menos 1. Nesse caso, então, dizemos que a derivada não existe, certo? Por que não existe? Porque não está me dando o mesmo resultado quando me aproximo pela esquerda do que quando me aproximo por aqui. Um erro muito comum, ou seja, é pensar que aqui, neste pontinho que está aqui, nós temos a derivada. Desculpe, a inclinação da reta tangente vai ser 0, mas na verdade não. Na verdade, nós não conseguimos encontrar uma reta tangente nesse ponto, realmente não saberemos para onde ela vai. Ok, ou seja, poderia ser assim ou poderia ser assim. Portanto, então não temos, desculpe. Portanto, então não podemos avaliar a derivada da função nesse ponto. Então a resposta correta é verdade. Ou seja, não podemos avaliá-la em 0. Bom, não é derivável em x igual a 0, ok? E é isso, então seria só isso. Eu queria dizer para vocês, de qualquer forma, isso um pouco mais detalhadamente, porque na verdade vocês também poderiam memorizar isso. Ou seja, lembrem-se que quando vocês tiverem a função f de x igual ao valor absoluto de x, ela vai ser derivável em qualquer valor, exceto nesse caso, exceto quando x é igual a 0. Vamos para o exercício 68. Exercício 68 diz o seguinte: determine a reta normal ao gráfico da função f de x igual a seno de x no ponto x igual a 3π sobre 2. Vamos lá, para que fique bem claro enquanto eu vou desenhando. Mais uma vez, um plano cartesiano. Primeiro vou explicar para vocês o que é essa tal de reta normal. Se entendermos bem o que é a reta normal, vai ser fácil resolver esse problema. Então, olhem, vou colocar aqui um plano cartesiano e me permitam desenhar uma curva qualquer. Suponhamos que temos essa função, certo? Vou traçar primeiro uma reta tangente a um ponto, por exemplo, suponhamos esse ponto, e vou traçar uma reta tangente. Como na reta tangente, é uma reta que toca somente esse ponto, certo? Bom, ficou mais ou menos assim, acho que ficou mais ou menos bonito, né? Bom, essa reta que eu tenho, a cor laranja, é a reta tangente à curva, nesse ponto. Bom, acontece que a reta normal vai ser uma reta que é perpendicular à reta tangente e que passa por esse ponto, ou seja, que forma 90 graus em relação à reta tangente, mas também passa pelo ponto. Então a reta que eu tenho aqui na cor laranja é a reta tangente, e a reta que eu tenho na cor roxa é a reta normal. Certo? Então, dito isso, agora sim já estamos em condições de resolver o exercício. Vou desenhar um pouco a curva da função seno. Vamos ver, lembrem-se que essa parte começa no 0 aí e sobe até. 1 depois desce até menos, 1 depois sobe, depois desce, e assim por diante, certo? E bom, para o lado esquerdo é a mesma coisa, desce, depois sobe e depois desce. E bom, ficou horrível, mas dá para entender mais ou menos, né? Veja, é muito importante que você preste atenção. Lembrem-se de onde a reta cruza, ou seja, desculpa, onde a curva cruza. Nesse caso, cruza em π. Ou seja, se eu só tenho a função f de x igual a seno de x, por que eu coloco f de x? Igual a seno de x. Cruza em π, mas depois cruza em 2π e depois cruza em 3π e assim por diante, certo? Eu pergunto para vocês esse máximo, ou seja, esse cristita que eu tenho aqui, onde está? Deve estar em π sobre 2, né? Ou seja, na metade de π. Certo? Agora esse cristita que está aqui para baixo, onde estará? Bom, se aqui está π e aqui está 2π, então aqui estará em 3/2 de π, certo? Então, aqui temos 3/2 de π. E reparem que estão justamente nos perguntando por esse valor em 3/2 de π.
Agora vamos pensar na reta tangente à curva. Neste ponto, a reta tangente à curva, qual seria? Bem, seria a reta, deixa eu mudar de cor de novo, só um momento. Seria uma reta que passa por aqui, ok? Ou seja, que passa exatamente por esse pontinho, certo? Que está na parte mais baixa, ou seja, está nesse mínimo, certo? Esta que está aqui, bem, está super simples, mas não estão me perguntando por essa, estão me perguntando pela reta normal, não pela reta tangente. Mas acabei de dizer que a reta normal tem que ser perpendicular à reta tangente e tem que passar pelo mesmo ponto. Ou seja, a reta normal nesse caso passa assim e, bom, é totalmente perpendicular à minha reta tangente. Ou seja, ficaria mais ou menos assim. E pronto, então é super simples, né? Eu pergunto para vocês, vão analisando qual que é a equação da reta que acabei de traçar. Bom, aqui está passando por x igual a quê? X igual a quê? Bom, a 3 meios de π, a 3 meios de π. Então é essa aqui. Então será a equação da reta normal, a função f de x igual a seno de x. Nesse ponto, então, a resposta é x igual a 3 meios de π. Onde está isso aqui, né? X igual a 3 meios de π. Então vamos selecionar a alternativa C, de qualquer forma. Eu vou conferir. Exercício 68, eu coloquei que era a C. Aqui está, 68, tu. Já não estou vendo. Onde foi parar? 68C. Sim, está certo, perfeito. Vamos lá, vamos para o 69. Esse está mais fácil, né? Porque pergunta por uma derivada que dá para fazer direto. Diz a derivada. Com relação a x, de x cúbica mais 8x mais 5 é igual a... Bom, isso é simples. Não vou representar com essa notação. F' de x é igual à derivada de x cúbica. Então lembrem-se que a gente desce, o 3 coloca o x e diminui. 1 do expoente, 3 menos 1 dá 2, mais a derivada de 8x. Então colocamos o 8 e derivamos o x em relação a x. Mas a derivada de x em relação a x é 1. Ou seja, vai ficar 8 vezes 1, que no final das contas é 8, e depois mais. A derivada de 5 em relação a x, né, então é a derivada de uma constante em relação a x. E isso é 0. Então só me resta 3x ao quadrado mais 8. Então a resposta correta é a que está na alternativa B, né? 3x ao quadrado mais 8. Novamente, aqui eu digo para vocês, não vou entrar em tantos detalhes nas fórmulas e tudo mais, porque estamos derivando uma fórmula, uma função que é bastante simples, né? É uma função polinomial. Então, bom, eu espero que com isso vocês não tenham problemas, e se tiverem problemas com isso, lembrem-se, é muito importante que vocês revisem um pouco esse tipo de assunto, não se contentem apenas em aprender bem este guia. Vamos para a questão 70 que diz: a função f de x igual a x ao cubo menos 3 ao quadrado mais 1 tem um mínimo no ponto de abscissa. Vejam este, pois realmente vale a pena comentar, né? Porque não está tão fácil. Vamos ver, temos uma função que é uma função cúbica. Ok, e está me dizendo, bom, está me perguntando pelo mínimo, ou seja, qual é o valor de x onde se encontra o mínimo dessa função? Para poder encontrar o mínimo, primeiro precisamos encontrar o máximo e o mínimo dela, certo? E para poder encontrar máximos e mínimos, precisamos encontrar a primeira derivada. Então a primeira coisa que vamos fazer é derivar essa função. Vamos lá, vamos derivar. Φ de x, derivando, fica igual à derivada de x cúbica. É a mesma coisa. Baixamos o 3, colocamos o x e subtraímos 1 do 3, ou seja, fica 3x ao quadrado menos, derivada de 3x ao quadrado. Esse 2 a gente multiplica pelo 3, então fica 6, colocamos o x e subtraímos 1 do expoente, então fica 6x elevado a 1, que é o mesmo que 6x, né? E mais, a derivada, a de 1 mais é a derivada de uma constante, e a derivada de uma constante é 0, então ficaria só assim. A primeira derivada está ficando 3x ao quadrado menos 6x. Agora essa é a derivada. E lembrem que a definição de derivada, bom, a definição geométrica de derivada é que ela é a inclinação da reta tangente a uma curva em um ponto dado. Então eu pergunto para vocês, se vocês têm uma curva qualquer uma, eu pergunto aqui nesse ponto máximo, como é? Ou melhor, quanto vale a inclinação da reta tangente
Esse coeficiente angular vale zero. A derivada representa o coeficiente angular da reta tangente à curva em um ponto. Então, quer dizer que nesse ponto, ou seja, em um máximo ou também em um mínimo, a inclinação vale zero. Então, como a derivada é a inclinação da reta tangente à curva em um ponto dado. Então, preciso igualar a zero, pois ao fazer isso obtenho o resultado desejado. O que eu vou fazer é encontrar onde está o máximo e onde está o mínimo, ou seja, os extremos relativos, certo? Então vamos lá, igualamos a zero e isolamos o x daqui. Como vocês podem perceber, podemos fatorar 3x, então ficaria 3x que multiplica x menos 2, certo? E isso é igual a zero. Vamos lá, 3x vezes x dá 3x ao quadrado, 3x vezes menos 2 dá menos 6x. Então, vamos continuar. Igualamos o primeiro fator a zero e daqui obtemos então que x vale zero. Igualamos o segundo fator a zero e daqui obtemos que x é igual a 2. Pronto, esse valor e esse valor já são pontos críticos, certo? Porque eu digo que são pontos críticos, porque um é o máximo e o outro é o mínimo, ou seja, não podem ser ambos máximos ou mínimos, certo? Porque o gráfico de uma função cúbica pode ser assim ou pode ser algo assim, ok? Então, necessariamente há um mínimo e há um máximo. Qual é qual? Ainda não sei. Para poder saber, precisamos do critério da segunda derivada. Se a segunda derivada nos dá positiva, quer dizer que a função é côncava para cima, portanto, há um mínimo. Se a segunda derivada, ao avaliá-la, for negativa, quer dizer que é côncava para baixo, portanto, há um máximo. Ok, então vou colocar aqui para vocês verem. Vamos lá, derivamos de novo, ou seja, o que vou fazer é encontrar f segunda de x. Então vou colocar f de x, ou seja, derivamos a função que já foi derivada. Então, a derivada de 3x ao quadrado é igual a 6x, menos a derivada de 6x, que é apenas 6 ok. Essa é f de x. E como eu disse, o que vou fazer a seguir é avaliar minha segunda derivada nesses pontos críticos, ou seja, vou avaliar primeiro em zero. Se eu avaliar em zero, vai ficar 6 vezes zero, que é 0 menos 6, então fica menos 6, como está dando negativo. Isso quer dizer que essa parte é côncava para baixo, portanto, há um máximo. Ok, na outra tem que dar positivo para eu poder dizer que é côncava para cima. Vejam, vamos fazer para vocês verem. Então vou colocar f de 2 agora, ou seja, desse ponto crítico. Ficaria então 6 vezes 2, desculpa, 6 vezes 2 menos 6. E isso ficaria 6. Então, como vocês podem perceber, está dando positivo. O que significa que aqui, quando x vale 2, é côncavo para cima. Portanto, há um mínimo aqui, deixa eu apagar isso, vou desenhar a curva aqui de novo. Então, há um mínimo, porque é côncavo para cima. Aqui nós temos um máximo. Por quê? Bem, porque é côncava para baixo. E como eu sei que é côncava para baixo? Porque, ao avaliar o ponto crítico na segunda derivada, está dando negativo. Ok, bem, então já está. Isso quer dizer que quando x, vejam, quando x vale zero, estamos encontrando um máximo. Estamos fazendo isso com o critério da segunda derivada. Não se esqueçam disso. E então, bem, a resposta seria esta, certo? Aqui há um máximo e por aqui há um mínimo. Então selecionamos que está perguntando pelo mínimo. Então a resposta seria 2 certo, porque está perguntando pelo mínimo. Então vamos lá. A resposta correta é a que está na alternativa C. Pronto, vamos ver. Eu olho rapidamente as respostas. A 70 eu estou vendo que é a C. A 70 de fato é a C. Pronto, ficou assim. Vamos lá, vamos para a 71, já estamos quase terminando. Vai até a 72. Qual é a integral definida de 1 até 4 de x sobre raiz quadrada de x? Vamos começar. Primeiro vou trabalhar um pouco com a função como está, porque como temos raiz quadrada de x, então não é conveniente deixar assim, então permita-me reescrever essa função, essa raiz quadrada de x. Eu posso colocar da seguinte maneira, vou colocar como x elevado a 1/2. Agora, de uma vez, também permita-me esse x elevado a 1/2. Vou colocar como eu colocaria, como x elevado a menos 1/2. Certo? E agora sim,
Isso eu posso integrar. Lembrem-se que a integral de um x elevado a n, vou colocar aqui para vocês verem, a integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante, no caso de ser uma integral indefinida, certo? Neste caso, não vamos colocar o c porque temos uma integral definida. Então vamos resolver a integral com essa fórmula. Diz: coloque x a n mais 1, ou seja, neste caso ficaria x elevado a menos. Meio mais 1, mas menos meio mais. 1 então fica meio positivo, certo? Sobre n mais 1, ou seja, sobre menos meio mais 1, ou seja, sobre meio. Isso vamos avaliar de 1 a 4, de 1 a 4. A gente trabalha um pouquinho aqui. Se eu estou dividindo por meio, então esse 2 vai subir, então seria o mesmo que multiplicar por 2. Portanto, ficaria 2, que é esse 2. Vai subir, certo? Por x elevado a 1 meio avaliado de 1 a 4. Mas já sabemos que x elevado a 1 meio é o mesmo que raiz de x. Portanto, ficaria 2 raiz de x avaliado de 1 a 4. E agora, se avaliarmos o limite superior menos o limite inferior, então ficaria 2 raiz de x, ou seja, 2 raiz de 4 menos 2 raiz de 1. Certo? Já estou avaliando. Limite superior menos limite inferior, 2 vezes raiz de 4. Pois seria o mesmo que 2 vezes 2 e 2 vezes 2. São 4, menos 2 vezes raiz de 1. É o mesmo que 2 vezes 1, e 2 vezes 1 é 2. E 4 menos 2 são 2. Então a solução é que essa integral definida vale 2. Então selecionamos a alternativa A. Novamente, dou uma olhada rápida na 71 se for. Vamos para o exercício 72. A integral de 2x menos 1 ao cubo de x é igual. Olhem, acabei de mostrar uma formulazinha que vou repetir aqui, porque vamos precisar dela. Se nós temos, vou colocar com u elevado a n de u, isso vai ser o mesmo que o elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. Ok, por que eu coloco u? Porque, na verdade, o que eu quero representar é uma função. Aqui temos uma função. Então, o que eu teria que fazer primeiro é uma mudança de variável. Então, eu não vou colocar diretamente assim como está. Vou dizer que, para este caso, vai ser 2 vezes menos 1. Isso, insisto, estou resolvendo. Bom, vou resolver por mudança de variável. Agora, se u é igual a 2x menos 1, então a derivada de u em relação a x, desculpe, é igual à derivada de 2ix. Menos 1 e a derivada de 2, bem, é 2 e a derivada de menos 1 é 0. Então eu ficaria apenas com 2 agora. Permita-me isolar o dx daqui. Eu teria então du dividido por 2 é igual a dx, certo? Eu passei este para cá multiplicando e este para baixo, dividindo. Agora sim já estou em condições de fazer minha mudança de variável. Olhem, prestem atenção aqui. Ok, somente aqui. Então eu fico com a integral de 2x menos 1 ao cubo, mas 2x menos 1 é u. Então ficaria u ao cubo vezes dx, mas dx é du dividido por 2. Então vou colocar assim, du dividido por 2. E quero que percebam que já fiz minha mudança de variável. Esse 2 eu posso tirar como um meio, vou colocar ele fora, e então agora sim vai ficar um meio. Pela integral de u, cúbica de u, mas a integral de u, cúbica de u, já pode ser resolvida com aquela fórmula. Então vai ficar um meio da integral de u, cúbica de u. Como é que se resolve? Pois é u à quarta dividido por 4, né? Mais uma constante. Pronto? Agora vamos voltar para a nossa variável original, porque já temos a integral, mas dada em função de u. E nós tínhamos a função em relação a x. Então isso ficaria igual a 1 meio vezes, abre parênteses. E bom, vou tirar o parêntese de uma vez. Seria 1 meio vezes 1. Quarta dividido por 4. Ok? 1 quarto. Então 2x menos 1, 2x menos 1 elevado à quarta, dividido por 4. Depois seria mais. 1 meio vezes c, mais 1 meio vezes c ainda é outra constante. Vou chamar de C2. Beleza, e aqui vamos simplificar um pouco.
1. Por isso, só me resta isso, ou seja, só fica 2x menos 1 elevado à quarta sobre 2 vezes 4, que é 8. E bom, mais uma constante que estou chamando de C2. Isso aqui já seria, então, o resultado da nossa integral? Qual é esse? A alternativa correta está aí. Veja que aqui está dizendo mais C, mas dá na mesma, pois você pode dizer C12, C3, CK, o que você quiser, ok? O lance é que é uma constante. Por essa razão, aqui eu tenho um meio vezes C, pois sobra outro C, ok? Então é isso. Então, estamos terminando esta prova. Peço desculpas se no final fui um pouquinho rápido, mas como eu dizia, se vocês acham que não estão entendendo a maioria dessas coisas, é porque provavelmente precisam revisar algumas bases. Eu, neste canal, tenho vídeos basicamente de tudo que tem a ver com álgebra, aritmética, trigonometria, geometria analítica. Alguns vídeos de cálculo para que vocês possam revisar. Então, se vocês, por exemplo, não sabem como desenvolver um binômio ao cubo, ou não sabem como fatorar por fator comum, ou não sabem como resolver um exercício usando a fórmula geral, coloquem o tema e meu sobrenome, Grageda, por exemplo. Fatoração, trinômio, quadrado perfeito, Grageda. Assim, aparecerá um vídeo para vocês. Assim vocês podem ir revisando cada um dos temas que são necessários para este guia. E bom, para poder resolver o guia e, evidentemente, para poder passar na prova de vocês. E bom, então é isso. Por hoje é só. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, mas principalmente que tenham gostado. Se gostaram, por favor, convido vocês a se inscreverem no canal. E além disso, façam-me um favor, recomendem este vídeo para alguém que vocês acham que pode se beneficiar. É importante que esse tipo de conteúdo chegue a cada dia a mais pessoas. Nos vemos na próxima. Cuidem-se e comportem-se. Tchau!